Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista, nessa semana com o tema escolhido sobre arritmias cardíacas. Na área da cardiologia nós temos grandes temas que nos desafiam: insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica, arritmias cardíacas, dislipidemias, hipertensão arterial sistêmica, que nós já trouxemos ao programa vários debatedores para aqui conversar com os telespectadores. E hoje escolhemos o tema arritmia cardíaca porque estamos aqui junto ao Dr. Carlos Calil. É um colega nosso de Porto Alegre, estivemos juntos durante a residência médica no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul há anos atrás e viemos a nos encontrar em outros momentos, em outros congressos, em outros eventos. Convidamos o Dr. Carlos Calil para trabalhar aqui em Santa Maria conosco, com a sua equipe, na área de arritmia cardíaca, que hoje não é como se abordava antigamente. A arritmia cardíaca tem uma outra abordagem, uma outra visão. Então, aquela panaceia dos pacientes, quando tem algum sintoma, alguma palpitação, que é a tal de arritmia cardíaca, passou a ser abordada de forma diferente. E surgiram as especialidades em arritmia cardíaca. E uma delas se chama eletrofisiologia. O Dr. Carlos Calil é chefe do serviço de eletrofisiologia do Hospital São Lucas, da PUC, Rio Grande do Sul, e é fellowship em eletrofisiologia pela Universidade de Barcelona, Espanha. Dr. Calil, é um prazer estar aqui com você. É um prazer, doutor Arnoldo, depois de muitos anos. Logicamente nós nos vemos em Porto Alegre, mas a possibilidade de trazermos toda a equipe para cá e trabalharmos juntos e podermos desenvolver a área de arritmias que há muito tempo atrás era uma caixinha de surpresa, pouca gente sabia diagnosticar, o tratamento também tornava-se mais difícil. Hoje, com a possibilidade da gente poder fazer o diagnóstico, instituir um diagnóstico correto, mesmo o cardiologista clínico tratando com medicação, nós temos um tratamento coadjuvante que é a possibilidade de a gente poder diagnosticar que tipo de arritmia que tem esse paciente e a possibilidade de curá-lo. Uma coisa que há 10 anos nós não tínhamos essa opção. A arritmia cardíaca, né, Calil, ela sempre foi desafiador, né? Porque só a palavra arritmia cardíaca é assustadora. Então o paciente chega no consultório e diz: olha, doutor, eu estou tendo arritmia cardíaca, estou tendo palpitação, eu sinto que o meu ritmo é irregular, eu tenho os batimentos fora do normal, eu pego o meu pulso e eu vejo que alguma coisa está errada. Claro, né, que a grande parte dos pacientes está com arritmia benigna, né, que está relacionado à ansiedade, problemas familiares, problemas financeiros. E isso no consultório de cardiologia, nós temos que ter essa habilidade de conversarmos com os pacientes e vermos por que está ocorrendo isso e fazermos o diagnóstico diferencial de que tipo de arritmia nós temos. Então, mas essa que mais nós frequentemente pegamos no consultório é a arritmia benigna. Quais são as outras arritmias e que mais chegam à clínica de eletrofisiologia? Boa pergunta, porque dentro do espectro das arritmias nós temos uma multitude de sintomas, uma multitude de apresentação clínica do paciente, e a gente tem que correlacionar se o paciente tem ou não tem uma doença cardíaca, e isso aí vai ser o fator preponderante no próprio prognóstico do paciente. Essa arritmia clínica que é muito comum, eu gosto de falar aos senhores que o nosso coração não é um relógio que tem que bater certo, passo a passo. A gente não tem essa característica. O nosso coração sofre alterações hormonais, alterações diárias, então pequenas sensações de batimentos alterados, isso pode ser possível e na maioria das vezes são benignos. Quando essa arritmia costuma ocorrer subitamente, em que o paciente geralmente não relaciona com atividade física, com emoção, com estresse, essa talvez é o sintoma mais importante que nós deveríamos prestar atenção e valorizar a queixa do paciente. Geralmente correlaciona-se com um súbito
aparecimento de uma sensação de palpitação, o paciente sente aquele coração disparado. Muitos chegam e relatam: eu senti uma desarmonia no coração, eu senti um mal-estar, meu coração saiu pela boca, eu olhei para o espelho e senti o meu coração batendo no pescoço, eu olhei para a camisa e vi meu coração batendo. Essa arritmia tem que ser valorizada. Quando a gente tem a oportunidade de registrar, isso é maravilhoso. Ou seja, como é que se registra? O paciente tem esse tipo de sensação, vai para o hospital para uma emergência, a gente consegue registrar. Bom, o paciente tem arritmia, aí a gente pode lançar mão de tratamento. Mas muitas vezes isso é muito difícil, Dr. Nilton. A gente tem que entender o que o paciente tem e poder conseguir filtrar. A gente lança mão de alguns meios diagnósticos, que é o Holter, em que a gente monitora o eletrocardiograma por 24 horas, mas muitas vezes o Holter não nos dá essa informação. E muitas vezes o paciente com sintomas importantes, o exame mais definitivo é o chamado estudo eletrofisiológico. O que é isso? Na verdade, nada mais é do que um eletro especializado do coração. Quando a gente faz um eletro que a gente monitora as 12 derivações do coração, a gente tem uma informação externa. O que é o estudo? É uma informação interna dos potenciais do coração. E a gente tem a habilidade de poder registrar esse sinal elétrico e poder provocar arritmia no ambiente mais seguro que esse paciente possa vir a ter. Então, através desse diagnóstico, que é o estudo, a gente consegue dar nome e sobrenome à arritmia e a possibilidade de poder tratá-lo. Isso que você está falando se deve basicamente às arritmias potencialmente malignas e aquelas que se desconfiam que sejam malignas, correto? E 90% das arritmias, por sorte, são benignas. A gente tem que ter em mente o paciente que é considerado aquele paciente jovem, o paciente que não tem doença no coração, diferente daquele paciente que foi acometido por uma doença isquêmica, foi acometido por infarto. Esse é o tipo de paciente, talvez seja a ponta da nossa pirâmide, o paciente que a gente tem que ter o mais cuidado, porque esse paciente geralmente sobrevivente do infarto agudo do miocárdio, sobrevivente de um episódio isquêmico, esse paciente tem risco. Esse paciente provavelmente uma arritmia que possa vir a aparecer, essa arritmia na maioria das vezes pode ser fatal. Aí a importância da gente poder identificar esse paciente que é sobrevivente de um infarto agudo miocárdico, que já teve infarto agudo no passado, e a gente tentar encaixar com algumas outras peças importantes para a gente poder saber se esse tipo de paciente tem ou não tem risco. Se ele pode ter uma vida normal, com medicação ou sem medicação, ou se ele tem que ser tratado de outra maneira. Esse é um tipo de paciente. Do outro lado, nós temos aqueles pacientes jovens em que aparentemente não tem nenhum grau de doença, faz-se o exame cardíaco, o eco, o eletro, totalmente normal, mas são chamadas as carnalopatias, as doenças herdadas geneticamente, em que acontece as causas de morte súbita em pacientes jovens, em pacientes sem nenhuma causa aparente definida, e a gente escuta, o paciente teve uma morte súbita. Geralmente esse é outro tipo de paciente que a gente tem que ter uma importância e saber identificar. A identificação desse tipo de doente pode talvez mudar a vida dele para o futuro e até a da família dele. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo e retornamos a seguir com o Dr. Carlos Calil.